Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo à aula de número 2 do curso Transformando Brigas em Amor no Casamento. Na aula de hoje, como prometido por mim na aula de introdução, eu vou te falar sobre algumas características pessoais que nós temos que variam bastante de pessoa para pessoa, sendo que essas diferenças interferem decisivamente na qualidade dos nossos relacionamentos conjugais. Mas além de te explicar quais são essas características, eu vou te dar exemplos práticos, exemplos concretos dessas diferenças agindo e interferindo no dia a dia do casamento. Isso vai fazer com que você consiga entender na prática por que o seu marido ou a sua esposa e você têm tantas brigas. Tá pronto para começar? Então vamos lá. Na aula de hoje eu vou te falar sobre crenças, perfil comportamental e valores. É claro que há outras diferenças marcantes entre as pessoas, como eu já te disse lá na aula introdutória, como os níveis de inteligência e de maturidade entre um casal, por exemplo. Mas para os fins aqui do nosso curso, especialmente considerando que é um curso rápido e voltado para a prática, para resolver o problema das brigas no seu casamento, eu considero que o mais importante é que você compreenda bem esses 3 temas sobre os quais eu vou passar a te falar a partir de agora: crenças, perfil comportamental e valores. E nós vamos começar abordando a questão das crenças. Me responda essa pergunta: você sabe o que são crenças? Quando eu comecei os meus estudos de coaching lá na Febracis, a primeira coisa que eu aprendi foi o que são as crenças. Lá eu entendi a importância que as crenças têm em nossas vidas e como elas influenciam e interferem em tudo. E é isso que eu vou tentar te mostrar, de uma maneira bem objetiva a partir de agora. Vamos lá então. Crença é tudo aquilo em que nós acreditamos, é a nossa programação mental, é o que rege a nossa maneira de viver, de agir e reagir diante do mundo. Conforme a neurociência, quando nós nascemos, nós somos como se fôssemos uma folha de papel em branco. Tá tudo vazio e pronto para ser preenchido. Daí nós vamos crescendo e vamos escrevendo e vamos pintando essa folha. E com o passar do tempo está tudo preenchido de crenças. O que ocorre, na verdade, é que desde que nascemos, pouco a pouco, devagarzinho, o nosso cérebro vai formando conexões neurais que vão moldando a nossa personalidade, determinando o modo como nós iremos agir nas nossas vidas. As crenças vão se formando especialmente por aquilo que nós vemos, ouvimos e sentimos na nossa infância, que é a época em que nós ainda não temos capacidade suficiente para filtrar as informações que chegam até nós. Por isso, muitas crenças entram no nosso inconsciente e ficam gravadas como verdades absolutas. A maioria das coisas que nós aprendemos, nós não questionamos quando somos crianças. Então podemos resumir dizendo que as nossas crenças são as nossas verdades. Assim sendo, eu tenho as minhas verdades, você tem as suas e o seu cônjuge tem as verdades dele. Vamos trazer isso para a prática, para ficar mais claro. Me responda essa pergunta: o nosso planeta, a Terra, é plano ou é redondo? Provavelmente você vai me responder: ora, é óbvio que é redondo, ou é esférico, enfim. E aí eu te pergunto: e como você sabe disso? Provavelmente é porque você aprendeu assim de alguma forma. Ou você leu sobre isso, ou alguém te falou sobre isso, ou você viu isso em algum lugar, enfim. Você acreditou em algo que alguém te disse, ou em alguma coisa que você viu, uma imagem, uma reportagem e assim por diante. Mas você sabia que até por volta do século XV, mais ou menos, se acreditava de uma forma quase unânime que a Terra era plana? E era assim porque era isso que as pessoas viam, era isso que elas ouviam, e portanto as pessoas acreditavam realmente nisso. E foi assim até que algumas pessoas estudaram o assunto e descobriram que a Terra não era plana, mas sim redonda. Então, nesse momento, quando se descobriu essa novidade, digamos assim, algumas pessoas passaram a defender que a Terra era redonda, mas outros ainda defendiam firmemente que a Terra era plana. Cada grupo tinha uma crença diferente, uma verdade diferente. Consegue entender isso? Voltando o foco especificamente aqui para o tema do nosso curso, falando então em casamento e mais especificamente ainda da questão das brigas, eu vou te dar 2 exemplos de como as crenças de cada um dos cônjuges têm uma relação com as brigas e os desentendimentos que um casal tem.
Se, por exemplo, o seu parceiro cresceu em um lar em que os pais ou cuidadores dele brigavam muito, discutiam bastante, gritavam muito um com o outro, enfim, ele assimilou isso como uma verdade. Quer dizer, brigar, discutir, gritar, talvez até ofender um ou outro, isso é normal para ele, é comum, é rotineiro, sempre aconteceu e é assim que as coisas são para ele, na visão dele. Ele não vê problema nisso, pois foi assim que ele cresceu, essa foi a realidade dele, entende? Se você, por outro lado, foi criado em um ambiente de total respeito, amor e conexão entre os seus pais ou cuidadores, os seus familiares, enfim, em um ambiente em que não havia brigas ou discussões, não se levantava o tom de voz para falar, tudo era feito de maneira calma, tranquila, com diálogo, com conversa, isso é o seu normal, isso é o seu mundo, é assim que você aprendeu e é assim que é o certo para você. E quando duas pessoas com crenças totalmente diferentes entram em um relacionamento a dois, passam a morar juntas, passam a conviver juntas, há uma tendência de que haja atritos em virtude disso. Afinal de contas, cada um teve uma criação diferente, cada um veio de um mundo diferente, entre aspas. Você consegue entender isso? Outra espécie de crença que comumente gera alguns atritos entre marido e mulher diz respeito ao toque físico. Imaginemos um casamento em que o marido, por exemplo, tenha crescido em um lar em que os seus pais ou cuidadores não se tocavam muito. Quer dizer, não tinham o costume de se abraçar, de se beijar, de andar de mãos dadas e assim por diante. Se esse menino, agora marido, cresceu vendo e sentindo isso, que o toque físico não era muito importante, é bem provável que ele carregue essa crença para sua vida adulta. Ele vai pensar e sentir coisas do tipo, para que se abraçar, se beijar, andar de mãos dadas? Isso é bobagem, isso não importa, isso não faz diferença. E isso acontece, ele pensa, e talvez até ele fale isso, porque foi essa a crença, foi essa a verdade que ele aprendeu, de que tocar e ser tocado não é importante. E ele aprendeu isso pelas palavras que ele ouviu, pelo que ele viu e pelo que ele sentiu durante a vida passada dele, especialmente nos seus primeiros anos de vida, lá atrás. Imagina agora se nesse mesmo casamento a esposa foi criada em um ambiente totalmente contrário, em que havia muito afeto, muito carinho, muita atenção entre os familiares. Os pais se beijavam, se abraçavam, costumavam andar de mãos dadas, enfim. Essa menininha, agora esposa, cresceu vendo e sentindo a importância do toque físico. E ela gosta de abraçar, de beijar, de dar as mãos. E quando esse marido e essa mulher saem de casa e passam a viver juntos, trazendo lá de trás crenças tão diferentes entre si, como fica essa relação? Normalmente acaba havendo muitas brigas, muitos atritos entre esse casal. Afinal de contas, quando você se casa, normalmente você sai do ambiente em que você foi criado, da companhia dos seus pais, de onde você passou muito tempo aprendendo o certo e o errado, de acordo com o que eles, que foram seus influenciadores, te diziam e te mostravam. E a mesma coisa acontece com o seu marido ou com a sua esposa. Então, um dos fatores que costuma causar muitos atritos no casamento é a diferença de crenças entre os cônjuges, especialmente quando os modos com que cada um foi criado foram bastante diferentes um do outro. No meu curso online, Método Amor, a fórmula para um casamento perfeito, eu explico com mais detalhes e eu dou mais exemplos sobre isso. E lá eu até disponibilizo um exercício prático para você identificar suas maiores crenças e as do seu cônjuge, tanto as negativas quanto as positivas. E eu ainda te mostro várias crenças sobre relacionamento conjugal, que interferem decisivamente na qualidade do seu casamento. Mas para os fins aqui do nosso curso, que é um curso mais rápido e objetivo, eu creio que eu consegui te passar o que é essencial que você entenda para você conseguir realizar o exercício prático da nossa próxima aula, ok? Seguindo adiante, então, eu vou te falar agora sobre perfil comportamental. Ao longo da história da humanidade, algumas pessoas começaram a observar e a estudar os comportamentos das pessoas. E esses estudiosos começaram a categorizar tais comportamentos, quer dizer, a definir que algumas pessoas se comportavam mais de um determinado jeito, que outras agiam mais de outro modo e assim por diante. Essas análises sobre os perfis de comportamento das pessoas já existiam antes mesmo de Jesus Cristo, lá na Grécia Antiga. E de lá para cá, vários cientistas e pesquisadores desenvolveram teorias sobre isso. Conforme a teoria DISC, que é a mais utilizada e difundida sobre esse assunto, as pessoas podem ser enquadradas em 4 perfis básicos de comportamento, que são os seguintes: dominante, influente, estável
e conforme. Assim sendo, nós podemos entender a grosso modo que todas as pessoas se comportam mais de um determinado modo, de acordo com o seu perfil comportamental natural. Esse perfil denominado natural é formado em parte pela nossa carga genética, pelo nosso DNA, e em parte pela nossa criação, pelas nossas crenças, que eu acabei de te falar. E o fato é que os estudos nos mostram que nós não conseguimos mudar muito o nosso perfil comportamental ao longo das nossas vidas. Nós até conseguimos nos adaptar e flexibilizar um pouco o nosso modo de agir, de nos comportar. Mas é bastante difícil nós alterarmos muito isso. Ok? Entendido isso? Então, em suma, cada um de nós tem um perfil comportamental natural. Isso é, um perfil básico, que é formado pela combinação do nosso DNA e das nossas crenças, e nós não conseguimos transformar radicalmente esse perfil. Apenas conseguimos adaptar, flexibilizar um pouco o nosso perfil. É como se fôssemos um bambu, uma taquara. Ele está plantado ali, vem o vento, leva para um lado, leva para o outro, mas ele continua plantado ali, naquele mesmo local. As raízes dele estão no mesmo lugar. Ok? Vamos adiante então. Agora eu vou te falar um pouco sobre cada um dos 4 perfis comportamentais básicos, para você entender melhor. Eu vou falar aqui de perfil e de fator comportamental, que é basicamente a mesma coisa aqui para o nosso curso, ok? Então vamos começar pelo fator dominância. Pessoas com um alto fator dominância no seu perfil de comportamento são muito voltadas a resultados, são ousadas e competitivas e lidam muito bem com adversidades e desafios. Elas costumam ser bem diretas ao se comunicarem, elas não fazem muitos rodeios. Pessoas assim geralmente acreditam ser importante estar no controle e numa posição de liderança para conseguirem provar o seu valor e para serem reconhecidas. São muito focadas e determinadas no trabalho e nas tarefas que realizam e visam especialmente obter resultados naquilo que fazem. Não costumam dar tanto valor aos aspectos emocionais e sentimentais das pessoas com que se relacionam e normalmente não têm muita intimidade nos seus relacionamentos. Olha só aqui, já imaginam que algumas dessas características, normalmente presentes em pessoas com um fator dominância elevado, podem ocasionar um relacionamento conjugal, especialmente se o cônjuge for bem diferente nesse sentido. Nós vamos falar mais sobre isso logo ali adiante, mas continuando então. Para o autodominante, entre aspas, ter o controle das situações é bem importante. É comum que pessoas com esse perfil tentem impor as suas ideias e convicções, não sendo tão abertas a ouvir e a aceitar as opiniões alheias. Ok? Seguindo, vamos falar agora de pessoas que têm o fator influência elevado. O fator influência, de um modo geral, indica como você, eu ou qualquer pessoa lida com as outras pessoas e como as influencia. Pessoas com alta intensidade desse fator no seu perfil comportamental natural costumam ser otimistas, extrovertidas, sociáveis, abertas com as outras pessoas. Não gostam de passar despercebidas, precisam de contágio social. Trabalham muito bem em equipe e contagiam as pessoas ao seu redor. Normalmente são criativas e ágeis em suas ações, adoram expressar suas ideias. Não gostam de rotina, estão sempre em busca do novo e de viver mais intensamente o presente. Para pessoas com esse fator elevado, o desejo de prestígio e aprovação social são muito importantes. O auto-influente, entre aspas, aprecia o status, gosta de ser reconhecido, homenageado e de sentir que é valorizado. Pessoas assim costumam não ter medo de falar em público e são bastante comunicativas. E muitas vezes ouvem pouco as outras pessoas. Ok, gente? Entendido? Seguindo então, agora vamos falar do fator estabilidade. Esse fator de perfil comportamental tem relação com o equilíbrio, com a empatia, lealdade, e ele indica como você, eu ou qualquer pessoa lida com as mudanças, como nós estabelecemos o nosso ritmo. Pessoas com alto fator estabilidade são atenciosas e boas ouvintes e demonstram interesse pelos outros. Assim como os influentes, os estáveis são mais voltados a relacionamentos do que a tarefas e resultados, porém com uma grande diferença. Para o estável, o mais importante é o bem-estar do outro e não o seu próprio. Pessoas com o fator estabilidade elevado no seu perfil são muito dispostas a ouvir e a servir aos outros. Possuem como características marcantes a calma, o tom de voz mais lento, com um ritmo mais cadenciado, uma boa capacidade de se adequar a rotinas e de fazer trabalhos repetitivos sem se aborrecer, fazendo uma coisa de cada vez. Pessoas assim tendem a buscar e a manter relacionamentos de longo prazo.
São flexíveis com as suas ideias, pensam antes de falar e buscam sempre o consenso, evitando ao máximo as brigas e discussões. Olha só esse ponto aqui que eu acabei de te dizer. Pessoas com alto fator estabilidade no seu comportamento evitam ao máximo brigas e discussões. Muitas vezes elas até ouvem coisas que as desagradam, engolem sapos, mas ficam quietas para fugir do conflito. Que revelador, hein? Você conhece alguém assim? Vamos agora para a análise do último fator comportamental, que é a conformidade. Esse fator diz respeito às estruturas, aos detalhes, indica como nós lidamos com as regras e os procedimentos. Pessoas muito conformes, entre aspas, apresentam altos níveis de precisão, organização e detalhismo. Esse é o tipo de pessoa lógica, analítica e racional, que pensa de forma sistemática, baseada nos fatos, e toma decisões de uma maneira bastante cautelosa. Os autoconformes têm grande capacidade de realizar trabalhos minuciosos e preferem estabelecer e seguir processos com regras claras, bem definidas. Eles sentem prazer em realizar tarefas que exigem perfeição e precisam trabalhar com outras pessoas que são assim também. Eles detestam bagunça, desorganização. Evitam ao máximo ser o centro das atenções, tendem a ser mais formais, mais reservadas, preferem observar. De forma semelhante aos mais dominantes, as pessoas mais conformes focam nas tarefas, mas não tanto nos resultados. E também, às vezes, deixam seus relacionamentos num segundo plano. O autoconforme detesta o improviso, costuma ser muito rígido e exigente consigo mesmo e com os outros. Pode até chegar a ser um chato, de tão perfeccionista. E muitas vezes essa característica o leva a deixar de realizar algumas coisas, pois com muita frequência ele considera que aquilo que ele está fazendo não está bom, que tem que melhorar mais e mais. Assim eu finalizo a exposição sobre os 4 perfis básicos de comportamento que nós temos. Conseguiu entender as características essenciais de cada um dos perfis? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu já te disse que eu sou analista de perfil comportamental. E se você está gostando desse assunto e tem curiosidade para conhecer mais sobre você e sobre o seu cônjuge, sobre o seu perfil comportamental e o dele, eu vou deixar aqui, na área do aluno, em anexo a essa aula de número 2, um link para você acessar, que ao clicar, você será direcionado para responder a algumas perguntas. E ao final, quando você tiver respondido a todas essas perguntas, você receberá no seu e-mail, que você vai cadastrar lá, um relatório te mostrando qual é o seu perfil comportamental natural. Legal, né? E eu vou ressaltar que esse teste é gratuito. Você vai ver que é uma modalidade que se chama degustação. E por isso mesmo, você vai notar aqui no seu relatório que você vai receber por e-mail após responder as perguntas. Não vão constar tantas informações quanto eu estou te passando aqui no curso. Você vai ver que o relatório é bem direto e bem objetivo. Ele é feito para que qualquer pessoa leiga, inclusive quem não sabe o que é dominante, influente, estável, conforme, para que quem nunca ouviu falar em perfil comportamental consiga entender ele. Mas vale a pena você ir lá e fazer o teste, é bem legal mesmo. Fica a dica, tá? Se após responder as perguntas e ter recebido o seu relatório grátis por e-mail, se você quiser receber o seu relatório de perfil comportamental no modo completo, daí sim ele é pago. Você vai ver lá no final do seu relatório que você poderá comprar ele em modo completo, mas isso é só se você quiser, ok? O relatório básico no modo degustação, ele é grátis. Eu vou frisar mais uma vez. Mas voltando então a falar sobre perfis comportamentais. Desculpa. Deixa eu te dizer uma coisa importante. Todos nós temos um percentual de cada um desses perfis comportamentais. O que eu quero que você entenda aqui é que eu, você, o seu cônjuge e todas as demais pessoas, cada um tem um percentual que varia de 0 a 100 de cada um desses fatores no seu comportamento, no seu modo de agir, ok? Então, umas pessoas são mais dominantes, entre aspas, mas não quer dizer que não sejam também influentes, ou conformes, ou estáveis. Alguns são mais estáveis, mas tem também um percentual menor de influência, outro de dominância e outro de conformidade no seu perfil. Tá bem claro isso? No relatório de perfil comportamental de que eu te falei agora há pouco, se você comprar em modo completo, você vai receber tudo isso bem detalhadinho lá. O quanto de 0 a 100% você tem de dominante no seu perfil, o quanto de 0 a 100% você tem de influente no seu perfil, e assim por diante.
Lá no curso Método Amor, a fórmula para um casamento perfeito, eu explico com muito mais detalhes a questão dos perfis comportamentais. Mas aqui no nosso curso, eu preciso ser mais direto e objetivo, mais prático, como você já sabe. Agora eu vou te explicar como as diferenças de perfil comportamental entre as pessoas influenciam e muito em um casamento, muitas vezes causando brigas e discussões. Pessoas com perfis comportamentais diferentes podem ter grandes dificuldades de compreender o modo de agir do outro, do seu parceiro. Eu vou te dar alguns exemplos para você entender melhor. Digamos que você tem um perfil comportamental muito estável e o seu marido ou a sua esposa seja mais dominante. Se é assim, você tem uma tendência a ser mais tímido, mais introspectivo, a gostar mais de ficar em casa, junto da família, dos amigos, enquanto que o seu cônjuge provavelmente é mais voltado ao trabalho, a realizar coisas, a ter sucesso profissional e assim por diante. Talvez você não entenda porque o seu marido ou a sua esposa não demonstre tanto interesse em você, talvez nos seus filhos, na sua família, enfim. Mas agora você já sabe que pessoas com um perfil mais dominante são mais voltadas a resultados, a realizações. E muitas vezes acabam deixando os relacionamentos íntimos um pouquinho de lado, não dando tanta importância assim para questões afetivas, por assim dizer. Você está conseguindo entender isso que eu estou te passando? Eu não estou aqui querendo justificar nenhuma atitude, se é certo ou se é errado. Eu só estou te explicando como as pessoas são diferentes, como elas agem e como elas se comportam de maneiras diferentes, ok? Agora, digamos que você tem o fator influência como o mais elevado no seu perfil e o seu cônjuge seja autoconforme. Se for assim, você que é influente provavelmente gosta de sair, gosta de estar em meio a pessoas, gosta de conversar, gosta de dar risadas, você leva a vida mais leve, numa boa, enquanto que o seu cônjuge é mais na dele, é mais metódico, organizado e chega a ser aquele chato de tão perfeccionista. Agora você já sabe que isso é uma característica do agir dele, que isso faz parte dele e que ele pode até se adaptar um pouco, mas ele jamais vai conseguir gostar tanto de sair, de conversar, de estar com outras pessoas quanto você gosta. Você está conseguindo entender isso? Olha só, eu vou te falar uma coisa importante agora. Todos os perfis comportamentais carregam consigo algumas virtudes intrínsecas e alguns defeitos também. Não existe perfil comportamental melhor ou pior, existem perfis diferentes. E eu falo isso porque é uma tendência de nós querermos que o nosso cônjuge seja parecido conosco. Você já ouviu falar de alma gêmea? Muitas pessoas vivem a ilusão de querer encontrar a sua alma gêmea, a sua cara metade, aquela pessoa perfeita que vai completar ela, que vai entender perfeitamente ela. Amigo, amiga, presta atenção aqui, isso não existe, isso é conto de fadas. Você dificilmente vai encontrar alguém com um perfil comportamental idêntico ao seu, que costuma agir da mesma maneira que você. E eu vou te dizer mais, não é tão bom assim quanto se pode pensar. Você está casado com uma pessoa que se comporta de uma maneira muito semelhante a você. As diferenças são muito salutares na vida. Eu diria até que a partir do momento em que você entende as diferenças existentes entre as pessoas, e é disso que nós estamos tratando aqui, tá? A partir do momento em que você passa a entender isso, é até melhor você estar casado com alguém diferente de você. Pois daí o seu cônjuge e você terão virtudes que podem se complementar. Para ficar bem prático, eu vou te dar o meu exemplo quanto a isso. Hoje a minha esposa e eu temos um relacionamento fantástico. E sabe quais são os nossos perfis comportamentais predominantes? Adivinha aí. Ela é mais dominante e influente e eu, apesar de não parecer, sou mais conforme e estável. Somos bem o contrário um do outro. E a gente tem um relacionamento perfeito hoje. Incrível, né? Mas enfim, o que eu queria te mostrar aqui, relativamente à questão dos perfis comportamentais, é o quanto o modo de agir de cada pessoa interfere na qualidade do casamento e na vida de um casal, podendo gerar muitos conflitos, muitos atritos. E para você conseguir resolver as brigas e as desavenças que você tem com seu marido ou com a sua esposa, você precisa entender que ele ou ela tem um comportamento diferente do seu e que isso é normal. E que se você compreender isso, ficará muito mais fácil de você se adaptar a isso, certo?
Você vai entender melhor ainda na última aula do nosso curso, em que eu vou te ensinar alguns exercícios práticos para você transformar as brigas do seu casamento em amor.